Olá, olá! Hoje eu vou falar para você sobre a síndrome do túnel do carpo, um tema bem pedido, mas eu gostaria de abordá-lo de uma forma diferente, visando aspectos que geralmente você não escuta por aí. Já aviso que o vídeo será longo, já planejei até um esquema didático para que você consiga acompanhar o meu raciocínio. Fica comigo que você vai gostar. A síndrome do túnel do carpo é uma compressão de um nervo chamado mediano que acontece nessa região, a região do túnel do carpo. É literalmente um túnel por onde passa esse nervo. O nervo ele acomete principalmente esses 3 dedos e a pessoa terá queixa de alteração de sensibilidade, formigamento, que são sintomas sensitivos, e também de redução da força, começa a deixar cair objetos, que são sintomas motores. Em testes como esse, em que nós aumentamos a compressão na região do túnel do carpo, a pessoa tem uma piora dos sintomas e ao fazer percussões na região do túnel do carpo, a pessoa também sente sintomas de choquinho, formigamento no percurso do nervo. Geralmente, quando se fala em causas, o que você mais vai escutar por aí é a questão do trauma local, a questão mecânica. Se eu caí, bati, machuquei, ou até mesmo se eu faço movimentos repetitivos no meu trabalho, na minha casa, no meu lazer, em relação ao punho, ou até mesmo posturas mantidas que forçam a musculatura tanto quanto o movimento. Por exemplo, eu fico digitando no computador nessa posição inadequada, ou até mesmo você conhece alguém que dorme assim? Acorda assim? Essa pessoa precisa passar num terapeuta de mão para ter uma órtese para dormir, para não ficar numa postura ruim que gera ainda mais essa compressão do túnel do carpo. Mais para frente, quando eu falar do sistema nervoso autônomo, eu vou voltar a essa questão do sono em relação a outras questões que acontecem durante o sono. Mas ainda na questão mecânica, tem os movimentos repetitivos, o trauma direto, local, a postura inadequada, ou até mesmo o uso de maquinários, por exemplo, que geram uma compressão local. Tudo isso gera uma inflamação da minha estrutura músculo-esquelética, e quando nós temos inflamação, nós temos aqueles sinais inflamatórios, dor, calor, rubor e edema. Lembrando que nem sempre esse edema é algo visível, aquele edema que você olha e você vê inchado. Às vezes é um edema interno. Imagine lá então aquele canal por onde passa lá o meu nervo e tem todo um edema nessa região comprimindo a estrutura. Esse nervo ele entra em sofrimento. Então aqui no meu esqueminha didático, eu vou passar aqui de novo para vocês verem. Você veja que no final das contas a gente sempre vai cair aqui na situação do edema. Então eu tenho aqui em cima a síndrome do túnel do carpo e o primeiro item é a questão do trauma local, é a questão da ergonomia, maquinários, postura repetitiva, o posicionamento que eu fico, né, as compressões que eu gero. Aqui é importante eu abrir um parênteses para colocar o seguinte, a seguinte observação. Eu posso ter a compressão do nervo mediano em outros locais. O nervo mediano ele sai aqui da cervical, tanto para um lado quanto para o outro, e vai lá até a minha mão. Eu posso ter uma compressão desse nervo mediano na minha cervical, no meu cotovelo, por exemplo. Eu vou ter sintomas do nervo mediano, que acomete aqui esses 3 dedos, dando essas sensações, né, alterações sensoriais e motoras que eu já disse. Mas quando não é no túnel do carpo, o nome não será síndrome do túnel do carpo. Veja como é importante você passar num profissional, no fisioterapeuta, para avaliar todo o trajeto do nervo e onde pode estar acontecendo uma compressão.
ou até mesmo uma sensibilização. Às vezes o nervo ele foi comprimido ou às vezes ele está, por exemplo, estirado por uma questão mecânica que precisa ser corrigida. Então o fisioterapeuta vai olhar esses locais de hipomobilidade, os locais de hipermobilidade, para fazer uma proposta de tratamento, tá certo? Continuando aqui o tema, essa questão mais física, mais traumática, é o que você mais escuta por aí. Mas nós temos outras situações que geram edema no nosso corpo. Por exemplo, uma situação de uma gestante. Eu vou voltar a falar da gestante quando eu falar de tireoide, mas aqui eu quero abordar a questão mecânica. Eu tenho um barrigão, um aumento da pressão intraabdominal, eu tenho um peso lá dentro. E isso dificulta o meu retorno venoso, seja dos braços, seja das pernas. Tanto é que a gestante, ela costuma ficar inchada. Então imagine essa gestante que já está inchada, fazendo movimentos repetitivos, postura inadequada. Isso vai favorecer, por exemplo, uma lesão nessa região, como em qualquer outra, tá? Mas hoje nós estamos falando da síndrome do túnel do carpo. Então veja que esses itens que eu coloco aqui, né? Então eu coloquei o primeiro a questão traumática e o segundo a questão da gestante. Eles podem inclusive se correlacionar, um influenciar o outro, tá? E tudo finalizando aqui na questão do edema. Um terceiro aspecto que eu quero colocar é a inflamação de baixo grau. A inflamação de baixo grau, ela começa lá nos intestinos, que as pessoas falam, né, que é o nosso segundo cérebro. Na verdade, embriologicamente, ele surge inclusive antes do nosso cérebro. Mas eu não vou entrar nessa polêmica. Existem vários fatores que influenciam lá o intestino, gerando essa inflamação, gerando uma permeabilidade intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, que é quando as células que estão juntinhas começam a se afastar por inflamação. Passa toxina, passa micro-organismos, passa pedaço de alimento, gerando inflamações no nosso corpo, gerando toxicidades no nosso corpo. Tem todo um processo de desequilíbrio da microbiota intestinal, enfim, mas o que gera essa inflamação de baixo grau? Então eu coloquei alguns aspectos aqui para vocês, vou voltar aqui mais uma vez. Então eu tenho o estresse físico, eu tenho, por exemplo, eu sofri um acidente, né? Isso seria um estresse físico. Eu tenho também um estresse emocional que eu posso estar vivendo, né? Além disso, tem a questão da alimentação. Uma alimentação, por exemplo, inflamatória, rica em carboidratos, né? Então são os açúcares industrializados, conservantes, o fast food, tudo isso é uma alimentação inflamatória que vai aumentar essa permeabilidade intestinal. E ali, por último, eu coloquei os aspectos das toxinas, dos medicamentos. Então, por exemplo, se eu tomo um antibiótico para destruir um micro-organismo ruim, também acaba destruindo micro-organismos bons, acaba aumentando um quadro ou gerando um quadro de desbiose, que é esse desequilíbrio dos micro-organismos ruins em relação aos bons, né? Eles acabam predominando em vez dos bons, que deveria ser o natural ali. Além disso, as toxinas, né, do dia a dia, até pode ser toxinas de medicamento que eu tomo por alguma questão, mas que também tem um aspecto tóxico, mas as toxinas também do dia a dia, já falei sobre isso aqui no canal, dos disruptores endócrinos. Então são os produtos de limpeza que a gente usa em casa, os produtos de higiene pessoal, a maquiagem, os alimentos ricos em agrotóxicos, tudo isso faz mal para a gente. Também os produtos de higiene, né? Eu falei tanto pessoal quanto doméstica, tudo isso realmente acaba fazendo muito mal para nós. Existem várias possibilidades não tóxicas hoje que você pode pesquisar por aí e mudar os seus hábitos. Então tudo isso gera uma inflamação de baixo grau e com isso vem
o edema. Mais uma vez, nem sempre é algo visível, não é que vai ficar uma bola em algum lugar, é um edema no corpo, favorecendo então a você ter um quadro de síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Um outro aspecto que eu coloquei aqui é a questão das doenças inflamatórias sistêmicas. Por exemplo, um quadro de artrite reumatoide, né? Então, que inclusive acomete bastante o nosso sistema músculo-esquelético, podendo então acometer a região do punho especificamente, mas todos esses quadros inflamatórios, tudo que é sistêmico, vai aumentar esse edema corporal. O outro aspecto que eu coloquei aqui é o da função renal. Então, mais uma vez, a redução da função renal, por exemplo, né, por uma toxicidade que eu estou passando, então intoxiquei meu organismo, ou por alguma patologia. Então, se eu acabo lá prejudicando o meu sistema renal, eu vou ter mais edema, mais acúmulo de líquido. E aí eu também coloquei a diminuição da função tireoidiana. E aqui, por que eu coloquei diminuição da função tireoidiana e não hipotireoidismo? Às vezes a pessoa tem um hipotireoidismo subclínico, tem um TSH aumentado, uma T3, T4 normal, por exemplo. Então, não necessariamente ela tem algo que nós taxamos mesmo de hipotireoidismo conforme o livro, né? Mas ela terá repercussão dessas alterações já hormonais. E esse quadro vai gerar um edema corporal também. Alguns aspectos influenciam isso. Então, por exemplo, a nutrição é um aspecto. E aqui cabe colocar, quando nós falamos em nutrição, as pessoas sempre pensam no iodo para o funcionamento da tireoide, mas ele precisa de vários micronutrientes para funcionar perfeitamente. Isso não quer dizer necessariamente, eu sempre tenho que ajustar aqui o foco, é que você não esteja ingerindo esses nutrientes. Às vezes você não está metabolizando eles de forma adequada, às vezes você não está absorvendo eles de forma adequada. Por exemplo, se você tiver uma inflamação de baixo grau que começa lá nos intestinos, justamente o local de absorção da maioria dos nossos nutrientes. Então veja que esses aspectos que eu estou trazendo, eles também se correlacionam, como eu já disse anteriormente, tá certo? Então, o outro aspecto, o uso de contraceptivos, reposição hormonal, e aqui de novo a gravidez, aqui é mais por uma questão de redução de hormônio livre, que acontece, né? E a menopausa a gente também tem uma redução, né, dos hormônios da tireoide. Então tudo isso influencia e favorece um edema. Aqui cabe ressaltar também que uma das características, isso não quer dizer que a pessoa tenha um hipotireoidismo, é a extremidade fria, diminui a circulação ali nas extremidades. Quando você pega gelo, quando você vai para um lugar frio, você não sente, começa a adormecer os dedos? Inclusive do trajeto do nervo mediano, mas geralmente não só ele. Então, é sempre importante diferenciar essas situações, né? Então, eu posso ter uma síndrome do túnel do carpo, quando o problema é no túnel do carpo, gerando alteração do nervo mediano, mas eu posso ter outras questões que geram uma neuropatia, ou seja, um sofrimento aí dos nervos, desde uma alteração, uma diminuição da circulação nas extremidades, mas eu posso ter patologias, por exemplo, como uma neuropatia provocada pelo diabetes, né, pela neuropatia alcoólica, por exemplo. Então, há várias patologias, até patologias neurológicas que alteram a mielinização dos nervos, ou seja, vão destruindo o nervo e vão alterando sensibilidade, motricidade, e isso não acontecerá apenas no nervo mediano. Por isso que é importante fazer um bom diagnóstico, ir atrás do profissional. Vocês estão vendo que não é simples, né? Eu estou trazendo aqui vários aspectos para vocês, ou seja, não existe uma dica que eu vou dar que serve para tudo. Acho que já está bem claro esse aspecto, né?
E aqui é importante eu colocar também que principalmente essa parte, né, das inflamações, da tireoide, da questão renal, estão ligados ao eixo HPA, hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, e adrenal. O hipotálamo e a pituitária, a hipófise, né, então o hipotálamo manda um comando lá para a minha hipófise, que manda um comando para a minha tireoide, que dá um retorno, dá um feedback para gerar um equilíbrio ali hormonal, uma homeostase no meu organismo. A mesma coisa em relação ao rim, né? Quando eu tenho uma inflamação, além do hipotálamo, além da hipófise intraadrenal, que vai me gerar, né, eu tenho um estresse físico, emocional, por exemplo, um quadro inflamatório de baixo grau, eu ainda libero o cortisol. Aí cabe aqui colocar que existem várias fases do estresse, e entre essas fases do estresse, eu tenho às vezes uma exaustão da minha adrenal, ela chega, não quero mais, não aguento mais ficar nessa situação, e diminui a produção de cortisol, que é justamente um hormônio para diminuir a inflamação, e isso gera um aumento ainda mais do meu edema, favorecendo a síndrome do túnel do carpo. E sem falar aqui que além de tudo, o que comanda, né, essa eixo, então tudo que envolve, influencia no eixo HPA, tudo uma patologia que vai mexer com a minha hipófise, que vai mexer com o meu hipotálamo, pode influenciar tudo que eu trouxe para vocês. Então ela também é um fator. E ela comanda o sistema nervoso autônomo, simpático, em que eu tenho uma vasoconstrição, posso ter extremidades frias, que prepara o meu organismo para a luta ou fuga, instinto de sobrevivência, e o parasimpático, que tem predomínio no momento em que eu tenho que restaurar minha energia, me recuperar. Isso acontece, por exemplo, no meu sono. E aí há uma vasodilatação, e aí até se eu já tenho uma alteração aqui, a tendência é dar uma piorada, por exemplo, durante o sono. E eu não falei, né? Mas tudo isso ainda é comandado pelas minhas emoções. As minhas emoções estão acima de tudo aqui nessa hierarquia que eu trouxe para vocês, influenciando todo o nosso corpo. Olha quanta coisa, né? Então não dá para eu dar uma dica específica, eu sei que vocês querem. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou trazer no próximo vídeo, já que o vídeo já está ficando bem longo, algumas orientações gerais de cuidados que a gente pode ter com a nossa saúde e que influenciam em tudo isso. Espero ter agregado e até a próxima.